Queridos irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a cada um de vocês, bem-vindos a esse nosso canal. E estamos aqui reunidos de novo e dessa oportunidade para estudar a carta aos Filipenses, capítulo 3, e os 21 versículos são o nosso texto básico hoje. Espero que você tenha lido. Se não leu, acompanhe essa lição, leia depois. Tá? E se já leu, parabéns, aproveite bastante essa lição toda baseada. Os textos diários são importantíssimos também para isso. Tá bom? Bem-vindos todos vocês. Se você é novo aqui por esse canal, esteja à vontade aqui conosco. Lembro aqui aos professores de nossa igreja, da ICOR. Atenção, professores aí, continuem esse trabalho, professores de adolescente, tá? Crianças e pré-adolescentes. Responsáveis, esse trabalho bem feito por esses professores merece que você coloque os seus filhos, aqueles que são responsáveis, que são seus... que você é responsável por eles, você os coloque para assistirem às aulas. E no domingo, né? Caso você esteja assistindo essa lição hoje, domingo, faça o seguinte, coloque o seu filho a partir das 15 horas na frente do celular, da televisão, que as irmãs farão uma videoconferência para poder trazer os detalhamentos sobre essas aulas que são maravilhosas. Tenho acompanhado algumas delas e tenho andado cada vez mais animado com isso, tá? Que Deus abençoe a vocês. Bom, irmãos queridos, vamos lá, vamos pegar a nossa Bíblia. Você está com a sua Bíblia aí? Pega ela. Outra coisa, revista de Escola Bíblica Dominical, ó, pega ela. Pega a revista, pega a sua Bíblia. Filipenses 3, Paulo escreve da seguinte maneira, bem no comecinho. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. E também os dois últimos versículos. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é a confusão deles mesmos, que só pensam em coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Coisa maravilhosa. Introdução, né? E aqui ela vai, antes aqui o objetivo, né? Reconhecer o verdadeiro cristão. Nós vamos falar de marcas. Marcas, frutos. Que tipo de fruto você dá? Que tipo de marca você deixa para essa sociedade? Aí eu paro para fazer uma meditação e eu penso sobre o seguinte: quais são as marcas que eu vi na vida dos cristãos que passaram e que passam ainda pela minha vida? Quais são as principais marcas que eles deixam na minha própria vida, na sociedade, na igreja? E aí a gente começa a fazer essa mistura boa aqui para entender o que o autor quer dizer com as marcas do verdadeiro cristianismo, tá bom? Eu quero ser bem econômico, que a lição é muito extensa hoje, tá? E nós temos que ser dinâmicos mesmo. Vamos imaginar sobre essa questão das marcas, tá? E está tudo baseado nesse texto de Filipenses capítulo 3. Hoje vamos estudar todo ele, tá? Só o comecinho aqui, olha. Um dos temas principais do Novo Testamento é a identidade do verdadeiro cristão. Quem são os verdadeiros cristãos? Aí ele coloca aí uma série de textos, todos eles importantíssimos. E ainda temos uma agravante: o falso crente está presente na igreja misturado com o verdadeiro crente. E é o joio plantado junto com o trigo, Mateus 13, 36 a 43. Vejam que coisa. Dar frutos, apresentar a sua marca, mesmo em meio a uma sociedade corrupta, mesmo em meio a dificuldades, às vezes, por causa do joio que está brotando também junto com a plantação de trigo que é do Senhor e que não pode ser arrancado, porque, como Jesus disse, às vezes o trigo vai junto também. Então a gente vai deixando crescer, até mesmo porque quem vai fazer essa separação é o próprio Senhor, e de vez em quando ele faz. Lembra da videira verdadeira, Jesus falando dele mesmo? O galho que não dá fruto, meu pai joga fora. Aquele que dá, ele limpa e prossegue.
marcas do verdadeiro cristão. Nós vamos ver aqui, porque esse tema também tem muito a ver com a alegria. Porque essas marcas não são marcas forçosas, não são marcas somente externas. Elas são marcas que vão falar da nossa vida verdadeira com Cristo. Da nossa vida verdadeira com Cristo, que também acaba refletindo na nossa vida verdadeira dentro da igreja. De amor, de paciência, de verdade, de vida, de correção. Mas também fala da nossa vida na sociedade que nos cerca. No trabalho, no emprego, no meio político e em cada lugar que nós passamos. Quais são as marcas do verdadeiro cristão? Primeiro tópico é o mais curtinho, então vamos pegar ele? Pega comigo aí. Cuidados com os falsos obreiros. Ele já começa falando de alguma coisa que é falsa. Ele já começa a cautelai-vos dos cães, né, como ele fala aqui, a cautelai-vos dos cães, a cautelai-vos dos falsos obreiros, a cautelai-vos da circuncisão. Que coisa! Ele está falando de marcas, ele já está falando que a gente deve ter cuidado, porque isso prejudica as marcas que nós deixamos dentro da sociedade, as marcas positivas. Prejudica porque muitas vezes você acaba sendo contaminado por pessoas que são como cães, só prejudicam, só maltratam, são violentos, têm atitudes não boas. Observem o que ele vai falar aqui, 3 títulos são usados para os falsos obreiros e coloca cães. No contexto oriental, o cão era um animal desprezível, símbolo de impureza, vagabundade e sodomia. 3 coisas horríveis. É a mistura disso. São pessoas irreverentes, são pessoas que não têm nenhum tipo de temor de Deus, não demonstram isso dentro da igreja. Quando demonstram isso dentro da igreja, não demonstram fora da igreja. Muito cuidado com esse tipo de gente. Geralmente recheadas de reclamações e muito também voltadas para os seus próprios, entre aspas, direitos. Porque direitos nós temos e muitos deveres também. Glória a Deus por isso, tá? Ele vai falar dos maus obreiros, né, que são aqueles, significa obreiros ou trabalhadores da maldade. São pessoas que se esforçam muito, mas para fazer coisas, às vezes, somente para aparecer. Se você dá um trabalho mais discreto, não quer fazer, sabe? São pessoas que têm que mudar. E outra coisa, eu trabalho às vezes muito mais para a maldade e não para as coisas boas. São falsos mestres, são pessoas às vezes que são bajuladoras, são pessoas que às vezes são pessoas terríveis, falsos obreiros. Ele fala muito cuidado com isso. Sabe por quê? Falso obreiro porque está construindo algo que não é a obra de Deus, é a obra dele próprio. É por isso que tem muita gente que fica muito ofendida quando alguma coisa que ele fala não dá certo ou não é aprovada. Sabe por quê? Porque a obra não é de Deus, a obra é dele. Porque quando é de Deus, ele deixa, sabe? Ele deixa, porque se for de Deus mesmo, daqui a pouco a liderança será tocada. Daqui a pouco acontecerá alguma coisa, porque a obra de Deus, ela vai prosseguir, ela vai andar. A vontade de Deus é soberana sobre a nossa. Palestra para a juventude, né? Na última semana aí passada, falamos bastante sobre vontade de Deus e vontade humana. E o último que ele vai falar aqui, ele coloca, interessante que ele não fala sobre falsa circuncisão, ele coloca mutiladores. Paulo identifica os falsos obreiros como sendo judaizantes, no contexto aqui, ótimo, ó, os quais insistiam em um rito mosaico, no rito externo da circuncisão, prática externa. Atenção, divorciada da circuncisão do coração. Isso era algo falso. Eles queriam apenas uma religiosidade externa, trazendo isso bem rapidamente para a nossa meditação. São pessoas que estão mais voltadas para mostrar algo para a sociedade, simplesmente, até mesmo em prejuízo a uma vida cristã de verdade. Ele quer mostrar alguma coisa, não importa se a semana toda ele pecou. Ele quer estar no domingo brilhante de terno e gravata. Não que eu tenha nada contra terno e gravata, por favor. Maravilhoso, gosto e uso, tá? Então, mas são pessoas que estão muito preocupadas, às vezes, com as questões externas, tá? É exatamente isso. Mas a verdadeira circuncisão, ela é dentro do coração. É essa marca deixada por Cristo na nossa vida. Porque as marcas que nós estamos deixando nessa sociedade, elas são consequência da marca que Cristo fez em nós.
das marcas da vida cristã no decorrer da nossa vida. Bom, segundo tópico, que é extenso, a beça. Seja um crente verdadeiro, né? E aí ele vai começar com o seguinte: a primeira marca que ele vai falar sobre um crente verdadeiro é a seguinte: ele adora a Deus no Espírito, ou em Espírito, né? No Espírito, em Espírito. A primeira marca do verdadeiro cristão é que ele adora ou serve a Deus pelo Espírito Santo, que nele habita e age. Ele vai colocar vários textos aí, tá? A verdadeira adoração inaugurada por Jesus Cristo é em espírito e em verdade, e aí ele vai dar algumas abas sobre esse assunto que são também bem interessantes. É uma proposta sobre alguns significados do que é isso. Marcas. É interessante porque essas marcas, elas são muitas vezes em meio a um contexto não muito bom, como nós falamos. Em meio, às vezes, à oposição, a lutas e a batalhas. Mas essas marcas serão deixadas. Essa pessoa, ela adora a Deus em espírito. E vamos entender um pouco mais. É glorificar a Deus no nosso corpo, porque é o que nós vamos ver aqui, tá bom? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. A adoração interna do coração não se prende mais a lugares sagrados, pois o crente é um santuário de Deus. E isso é interessante porque aqui é aquele texto que vai falar que nós somos templos do Espírito Santo. E ele fala glorificar a Deus no vosso corpo. Porque também existem pessoas extremistas, às vezes, que acham que você não precisa de fazer mais nada com esse corpo, que você pode pecar com esse corpo que você tem, e na verdade o que importa para Deus é o Espírito. Olha, Ele quer que você tenha uma vida que testemunhe, que marque a sociedade que te cerca. E o autor vai falar aqui profundamente sobre algumas coisas. Adoração simples, adoração reverente, e aí adoração no Espírito Santo. E ele vai falar sobre isso. É louvor, isso é louvor renovado, é pregação renovada. Existem alguns autores mais antigos e muito bons, e até alguns contemporâneos, que dizem o seguinte: nós não precisamos de novas pregações, nós precisamos de pessoas ungidas para pregar. Nós precisamos de pessoas que tenham a unção do Espírito Santo na sua vida, que tenham verdadeiramente uma vida santa do lado de fora, dentro da igreja e em todos os lugares por onde eles andam. Pessoas que tenham isso. A adoração, já na outra página, deve ser sincera. Como foi dito nessa semana, os alunos da classe dos adolescentes vão ter isso, quer dizer, é sincera, né, alunos? É sincera, é sincera, sem falsidade, verdadeira. Veracidade ao contrário, contrário ao formalismo exterior, quer dizer, e ele conclui: todo crente é um sacerdote que por meio de Jesus oferece sacrifícios espirituais a Deus. Esses sacrifícios são produzidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo em nós, é esse trabalho do Espírito Santo em nós, nos levando a adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque, como está em 1 Coríntios, você é templo do Espírito Santo, se é que você já aceitou a Jesus como teu Salvador. Então é uma adoração em espírito. Ele segue andando aqui, ele diz o seguinte: a segunda marca do verdadeiro cristão é que ele descansa a sua salvação na obra do Senhor Jesus Cristo. O cristão gloria-se na cruz, em sua expiação, como a única base para a sua salvação. Ele não gloria-se em si mesmo. Ele não está confiado na sua própria carne. Isso é uma marca. Ele não confia somente nos seus instintos e nem somente nos seus sentimentos. Tem gente que é assim: eu estou sentindo que... Peraí, é lógico, eu sou um ser sensorial, eu sinto coisas, eu analiso, mas eu não posso ser guiado só por sentimentos, porque esses, uma hora estão muito bem, outra hora estão mal. Nós estamos passando sempre por um redemoinho nesse sentido. Então, você não pode ser guiado somente pelos seus sentimentos. Você tem que ter algo mais, né? Outra coisa, isso aqui anula
completamente as questões de mérito pessoal. Não é meritório. Essas marcas que se deixam na sociedade, elas são porque Cristo habita em nós. E Ele faz a diferença em nós. O autor coloca aqui algo que eu tenho que ler para vocês. Paulo diz que não põe a sua confiança na carne. Carne é qualquer coisa à parte de Cristo, nesse sentido, tá? Sobre a qual alguém baseia sua esperança de salvação. William Hendricks, ele diz sobre isso, tá? Ele teria vários motivos para confiar, Paulo no caso, tá? Nos seus méritos morais e religiosos. Quanto à sua origem, ele foi circuncidado ao 8º dia, era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, israelita legítimo. Quanto à lei, ele era um fariseu, obedecia rigidamente à lei. Quanto ao zelo religioso, perseguidor da igreja. Quanto à sua justiça, que há na lei irrepreensível, ele era a pessoa que poderia gloriar-se. Mas, porém, ele não se gloriou nisso, ele se gloriou nas suas fraquezas. Ou seja, no trabalho que o Espírito Santo fazia nele, trabalhava nele, assim como nós também temos que nos gloriar nessas nossas fraquezas. Não é nas nossas quedas, é nas nossas fraquezas. Existe aí um abismo de diferença, tá? A sua glória, porém, é Jesus. Ele declara, fiel à palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se coloca assim, em 1 Timóteo 1, verso 15. Paulo, ele não estava somente na borda do cristianismo, ele mergulhou, ele entrou de cabeça, assim como deve ser a vida de toda aquela pessoa que deseja ser feliz na presença do Senhor, tá? Terceira parte, né? Terceira marca do verdadeiro cristão. A terceira marca do verdadeiro cristão é que ele abre mão de tudo porque deseja conhecer a Jesus Cristo e ser achado nele. No ato da conversão, perdemos tudo para receber a Cristo. Paulo confia somente na justiça de Jesus, que procede de Deus e que é recebida pela fé. Esta justiça produz um ardente desejo pelo conhecimento de Jesus. Paulo fala que o conhecimento é sublime, isto é, excelente, superior, algo de extremo valor, por isso ele abre mão de tudo. Paulo, ele abre mão de tudo porque ele entendia que isso é supremo, a vida com Cristo é algo muito maior. E essa vida com Cristo, ela é uma vida que a cada momento nós passamos a conhecê-lo melhor. Olha que coisa maravilhosa, né? Esse desejo deve ser ativo. Ele não pode ser um desejo passivo. Ele deve ser ativo, quer dizer, deve ter uma ação nesse desejo. Não deve ser algo que fique tão somente nos nossos sentimentos. Essa é a grande questão. Esse sentimento por conhecer a Cristo de verdade, o autor vai colocar algo interessante aqui sobre Calvino, que ele, em uma de suas explanações, ele coloca essa questão que assim como um marinheiro, quando corre perigo na sua embarcação, joga tudo de precioso que está na carga do navio para fora, para que o navio não afunde no mar, tentando aliviar o peso. Assim também o cristão deve fazer na sua vida, porque às vezes nós estamos carregando carga demais. Tem coisa, irmãos, e aproveitando essa metáfora aqui, que tem que ser jogada fora, porque senão você vai afundar, senão, sabe, você vai ficar dando trabalho aí, você vai viver se arrastando pelo mar da vida, pelo decorrer da sua vida, e Cristo está doido que você jogue coisas fora para que o vento sopre, para que as velas fiquem infladas e que você caminhe marcando, assim como um barco, assim como um navio marca as águas do mar, que você marque também a sociedade na qual você está inserida. Você já percebeu que coisa mais linda que é quando nós estamos lá na beira do mar ou de um lago muito grande, que você já vê de longe um navio vindo? Porque você olha e você vê a marca desse navio. Muitas vezes, quando você olha para o céu e vê lá em cima uma marquinha, às vezes o avião é um avião supersônico, que anda em uma altitude muito grande mesmo, e eles estão
passando ali por cima, você vê aquilo é o oxigênio atrás dele, é o ar, né, que está sendo quase cristalizado ali por causa da sua alta velocidade, e você vê ele passar, você não está vendo o avião, mas você está vendo a marca que ele deixa. Que você e eu sejamos assim também, tá? Consigamos aprender de Cristo. E na sequência disso, ele vem falar algo que também é maravilhoso, que é o seguinte: busca do aperfeiçoamento. Ele vai para a quarta marca do verdadeiro cristão. É a busca do seu aperfeiçoamento. Aqui tem uma diferença. Quem conhece quer ser aperfeiçoado. Porque conhecer a Cristo é uma coisa, ser aperfeiçoado por ele é outra. Aí nós entramos em uma questão um pouco mais prática, tá? Sobre isso. Nós entramos em algo um pouco mais profundo. Filipenses 1, verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Isso é algo que sai da boca do apóstolo Paulo, e ele registra isso, porque na verdade Paulo ele já tinha sido transformado nisso, compreendia. É uma carta madura, tá, meus queridos? Não é uma carta de começo de relação, não. Já é algo que ele já amadureceu, passou por isso e serve de exemplo para nós. Vamos ver como que acontece esse aperfeiçoamento. Primeiro, ele faz um diagnóstico. Eu não sou perfeito. Ou não alcancei a perfeição. Segundo, ele tem um alvo. Prossigo para o alvo. O alvo é a meta que os corredores procuram atingir na corrida do aperfeiçoamento espiritual. É o alvo, é a perfeição ético-espiritual em Cristo. E terceiro, aí ele tinha 3 estratégias. Bom, primeiro ele faz um diagnóstico. Isso deve acontecer sempre conosco também. Porque para ter um aperfeiçoamento na vida cristã e deixar essa marca também na sociedade que cerca a gente, na igreja, primeiro eu tenho que fazer essa análise, esse diagnóstico. Em que nível espiritual eu ando? Eu tenho coisas para melhorar em mim? Eu assumo as minhas... Qual é o diagnóstico que eu faço da minha própria vida? A gente tem que olhar para nós mesmos e ter esse senso crítico. Porque esse diagnóstico, por muitas e muitas vezes, ele vai me levar à seguinte conclusão: eu preciso de ajuda. Eu preciso de me achegar mais à liderança da igreja. Eu preciso de aprender mais nos estudos. Eu preciso de sentar um pouco mais no gabinete. Eu tenho que conversar um pouco mais com pessoas mais espirituais. E esse diagnóstico, o diagnóstico é a análise, tá? Aí ele fala, olha só, eu não sou perfeito, não alcancei a perfeição. É uma análise. Segundo, ele tem um alvo, que é o que nós estamos falando, tá? É a meta, é aonde ele quer chegar. Você trabalha na igreja, você tem uma vida na sociedade, você tem uma vida na sua família. Aí entram algumas perguntas que são importantes. Qual é a sua meta na sua casa, no seu lar, aonde você está inserido? Você tem alguma meta no seu bairro? Qual é a sua meta para a sua vida pessoal daqui a 2 anos, 5, 10 anos? Qual é a sua meta dentro da igreja? E assim vai. É o alvo. Ele segue para o alvo. Qual é a sua meta? Qual é o seu alvo com Cristo? Com Cristo, qual é o seu alvo? É uma boa pergunta essa. Qual é o seu alvo com Deus, nessa sua relação com Deus? E terceiro, ele tinha 3 estratégias. Eu digo logo aqui, essas 3 estratégias, elas estão relacionadas com o tempo. Paulo, ele não gastava tempo à toa, ou pelo menos ele era muito sábio no gastar o seu tempo. Esse texto que nós vamos ler agora, ele tinha 3 estratégias. Ele esquecia o que ficava para trás. Tá? Isso aqui está exatamente baseado, tá, no versículo 12 até o 14, mais o 13 e o 14. Ele esquecia o que ficava para trás, a relação com o passado. O passado não é uma cadeia que o prendia e o fazia ficar preso sem andar para frente. Quem não anda, quem não se move, quem está ancorado em um lugar só, não deixa marca. Por isso Paulo não podia ficar preso ao passado. Com certeza ele lamentava a morte de Estevão. Com certeza ele lamentava o ter arrastado muitos cristãos a fazer alguns cristãos blasfemar. Com certeza ele lamentava muitas outras coisas em sua vida, mas ele sabe o que fazia com isso? Ele deixava o passado lá atrás. E essas correntes foram cortadas em nome de Jesus. Uma outra coisa, ele prosseguia e avançava de maneira perseverante. Prossigo para o alvo. Esse prossigo é presente.
A sua relação com o presente era de trabalho. Ele continuava trabalhando, ele não estava agora no presente se lamentando com o passado ou super ansioso pelo presente, não. Com o futuro, aliás. Ele não estava ansioso com o futuro. Ele estava no presente, vivendo no presente. Porque tem muitas pessoas que estão no presente vivendo no passado, ou estão no presente vivendo no futuro. E aí você vai ter duas pessoas. A que está no presente olhando para o passado, ela fica depressiva. E a que está no presente olhando para o futuro tão somente, essa pessoa fica ansiosa. E aí entram os diversos transtornos que nós temos, às vezes até transtornos muito sérios, emocionais, de personalidade e muitos outros aí que vão trazer para nós não ganhos muito bons, tá? Seguindo aqui, que realmente hoje ela é um conteúdo gigante, né, que nós temos para aplicar. A quinta marca do verdadeiro cristão é o testemunho de vida. Bom, e aqui ele está falando que Paulo se coloca como exemplo. Isso aqui não é arrogante, tá? Vamos entender? Paulo pede aos irmãos que o imitem. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E aqui ele vai falar sobre, Paulo destaca a importância e o poder do exemplo. Duplo mandamento, né? Olhem para mim e também olhem para aqueles que andam segundo Cristo. Então, líder tem que dar exemplo em tudo. Líder tem que ter postura. Cada cristão também tem essa responsabilidade. Eu costumo falar algo para a igreja de maneira bem farta. Um cristão, ele sempre está pregando com a sua vida, com o seu testemunho, com as marcas que ele deixa em todos os lugares por onde ele passa. A grande questão não é se ele está pregando ou não. A grande questão é se ele está pregando bem ou mal. E adaptando esse dizer para essa lição, a grande questão é que marcas você está deixando? Boas marcas ou marcas ruins? Marcas de pessoa obediente? Marcas de um verdadeiro cristão? Ou marcas de alguém rebelde, de alguém reclamão, de alguém que mal-humorado, mal-educado? Que tipo de marcas eu deixo e você deixa nessa sociedade? Quais são as marcas que nós estamos deixando? Somos exemplo? Será que você pode dizer, olhe para mim, faça exatamente como eu faço? Pergunta o seguinte, se todos os cristãos de sua igreja procedessem como você procede, como que a igreja estaria? Aí você me pergunta, pastor, em que sentido? Na frequência aos cultos. Agora, em tempos de pandemia, na frequência às lives da igreja, na entrega de dízimos e ofertas, na contribuição para missões, no cuidado, no carinho, no zelo, no amor um pelo outro, no ligar, no mandar uma mensagem, no parabenizar, no beijar, agora no sentido, né, figurado apenas, né, não no sentido pleno disso. Enfim, como que seria a igreja se realmente todo mundo seguisse o seu testemunho, olhasse para você e te imitasse? Que pergunta, né? E se você está dando um sorriso, feliz da vida, é porque você sabe que tem muitas coisas que as pessoas, assim como eu, tem coisas que é realmente difícil, estamos nos aperfeiçoando, não é verdade? Eu não tenho coragem de falar aqui, irmão, olhem para mim em tudo, não tenho essa coragem. Mas eu tenho essa coragem de dizer, tem certas coisas, irmão, que pode olhar porque está caminhando, Deus tem tido misericórdia. E eu sei que você aí do outro lado também sente isso. Tem coisas que as pessoas podem olhar e podem copiar porque é bom, está dando certo, agrada a Deus, é disciplina, né? São coisas maravilhosas, tá? Ele fecha essa nossa lição falando sobre a última marca aqui nesse estudo, né? No caso será aqui a sexta marca do verdadeiro cristão, é a sua preocupação com as coisas celestiais. Devemos pensar nas coisas do céu. Paulo fala da prática celestial, da segunda vinda de Jesus e do corpo celestial. O cristão inserido numa sociedade materialista e consumista sempre foi tentado a esquecer as coisas espirituais e eternas. Não tem história. A sociedade nunca foi tão materialista, nunca foi tão consumista, nunca foi tão imediatista quanto é agora.
É demais, porque os próprios meios de comunicação fazem isso. A velocidade com que a informação chega, a velocidade com que as distorções chegam também, elas são alucinantes. Então, nós temos que cada vez mais continuar procurando as coisas que são de cima, como está aqui em Colossenses 3, 1, verso 1 a 4. Colossenses 3, verso 1 a 4. Pensai nas coisas de cima, e aí tem uma outra coisa nesse texto. Não dá tempo de ler lá, mas olha só. Pensai nas coisas de cima e não nas de baixo. Porque não é só pensar nas coisas de cima. Pensar nas coisas de cima é uma parte disso. Mas não adianta ter a cabeça, a mente, o intelecto voltado para as coisas do céu e também, ao mesmo tempo, estar ligado nas coisas terrenas, nos pecados, nos prazeres, nos desvios morais, nas questões que não deixam marcas positivas nessa sociedade. Pensai nas coisas de cima e não nas de baixo. Então faça isso, mas nesse mesmo contexto desse versículo, é importante que você abra lá, em Colossenses 3, verso 1 a 4, e você veja lá, não nas de baixo. As de baixo não. Tem gente que acha que tem muito não na Bíblia, mas tem muito sim. Tem muito pensamento, coisas positivas, né? Quer dizer, eu posso não pecar. Não tem só o eu não posso. Tem o eu posso não pecar. Eu posso não falar. Eu posso não irar. Eu posso e assim vai. Até que a gente chegue ao eu posso agradecer a Deus. Eu posso marcar essa sociedade de maneira positiva. Eu posso ter uma vida de cristão verdadeiro. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame sobre você as infinitas misericórdias e bênçãos do Senhor, as marcas de um verdadeiro cristão. Essa sociedade que nós vivemos hoje, no ano de 2021, marcado por um sinal mundial, que é essa pandemia que assola todos os países desse planeta. Essa sociedade talvez nunca tenha precisado tanto de pessoas que verdadeiramente marquem essa sociedade com as marcas de Cristo, que tenham em sua vida as marcas da obra de Cristo e que mostrem isso para a sociedade com sobriedade, honestidade, amor, reverência. Mesmo em meio a tanto joio, mesmo em meio a tanta guerra, mesmo em meio a situações difíceis. Que Deus abençoe você. Boa tarde, boa noite, bom dia. Essa é a vantagem da internet, né? Que Deus te abençoe e te dê um período maravilhoso de meditação. Releia essa lição, leia os textos colocados e fique na paz de Cristo.